Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Por que que isso está se tornando tão visível em nossas igrejas? A falta de pregação da palavra de Deus e o excesso de revelações durante a liturgia. Alguns tomaram ceia indignamente. Eu vou ter que matar, Agora assume, para que haja arrependimento. Eu vou ter que descer alguém à sepultura, para que reconheça que não é nada. Parece que se tornou um hábito hoje em dia ter profetas no púlpito pregando o evangelho e fazendo revelações e trazendo somente o caos. Só que nós não identificamos isso nos princípios bíblicos de profetas que só traziam apenas o caos. Parece que isso é uma forma de você conseguir aumentar a sua agenda e também ter um pouco mais de relevância no meio pentecostal e também no meio neo também, tá bom? Vamos explicar algumas coisas importantes, tá? A primeira coisa, eu tô cansado dessas coisas que estão acontecendo nas igrejas, tá? Essa ideia de, por exemplo, nós não vamos chamar o pastor que prega expositivamente, ou seja, que lê o texto, que explica e que aplica o texto. Não, eu não quero esse tipo de pastor no meu congresso. Eu quero aquela irmã que revela até mesmo o íntimo do coração das pessoas. Sabe o que parece? É que essas pessoas estão indo para a igreja simplesmente para ouvir sobre carnalidade, ou seja, aquilo que está no meu coração. Olha, eu vou na igreja porque Deus vai falar comigo. E esse falar comigo não é através da Bíblia Sagrada, não. É através da boca do profeta. E sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão saindo das igrejas por causa de frustrações proféticas. E eu vou explicar por quê, tá? Há um tempo eu fiz um vídeo falando sobre uma profecia de um pastor assembleiano que não se cumpriu. E depois eu recebi uma notificação no YouTube dizendo que tal pastor tentou derrubar meu vídeo e que ele queria, na verdade, ainda retirar o meu vídeo do ar. E eu recusei. Depois, aí ele mandou um outro e-mail pedindo para que meu vídeo fosse retirado do ar. E sabe por que esse pastor pediu para que eu tirasse o vídeo? Porque eu disse no vídeo que tal profeta é falso. E não é eu que estou dizendo da minha ideia filosófica, não. É o texto bíblico que nos diz sobre isso. Se você olhar o contexto do profeta Jeremias, ali no capítulo 23, dos versículos 16 até 17, você vai ver, por exemplo, como ele fala sobre os falsos profetas. Olha, aquele profeta que falar em nome do Senhor e não se cumprir, não é o profeta do Senhor. Então eu disse nesse vídeo que aquele pastor não era um profeta de Deus, porque ele errou a profecia. E não foi a primeira vez que ele profetizou falsamente, tá? Ele profetizou várias vezes e mesmo assim as pessoas continuam chamando ele para pregar nos congressos assembleianos e pentecostais por aí. Então, gente, precisamos parar com isso. Mas eu quero falar sobre exatamente essa ideia de profecia na igreja, tá? Você pesquisa direto na internet, né? Tipo, pregações pentecostais ou pregações evangélicas. E às vezes aparece ali um vídeo de uma mulher que vive pregando por aí, falando sobre profecia. Deus está me revelando que ele vai descer sobre o Brasil e vai trazer um monte de pragas, gafanhotos, isso ou aquilo. E é sobre isso que eu quero falar, esses profetas do caos. Lembrando que a Bíblia fala sobre vários profetas. Nós temos Elias, nós temos Ezequiel, Jeremias, Isaías, vários profetas. E esses profetas bíblicos não trouxeram apenas coisas ruins, mas também coisas boas. E quando eu vejo esses profetas aí pregando nessas igrejas e falando, assim diz o Senhor, opa, pera aí, gente, assim diz o Senhor é somente na Bíblia. Deus fala hoje em dia? Fala, através do quê? Através da Bíblia. Então, é por isso que eu tenho um pé atrás quando uma irmã vem até mim, ou um irmão, e fala o seguinte, olha, assim diz o Senhor, opa, pera aí, vamos ouvir a profecia. Mas se essa profecia que tá vindo do irmão não estiver de acordo com as escrituras, eu rejeito. Toda a profecia tem que passar pelo crivo das escrituras. E parece que se tornou moda essa ideia de chamar missionárias para começar a revelar a vida das pessoas. Olha só como que o nosso meio evangélico está completamente perdido. Veja o exemplo daquela garotinha, Vitória Souza. Todo mundo chama ela para pregar o evangelho. O evangelho que eles creem, né? Porque o evangelho bíblico não é aquilo que ela prega por aí. Vitória, você é louca! Amassou R$100. Acabei de amassar. Vem cá você aqui, jovem, vem cá. Quanto que eu tenho aqui na minha mão? R$100. R$100. Se eu te dar esses R$100, você vai querer? Sim. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor. Mas ele não tá amassado? Mas ele ainda tem valor.
E sabe o que é interessante? Que quando ela vai em algum culto ou em algum congresso, gente, olha, lota de pessoas. Sabe por que lota de pessoas? É porque essas pessoas estão atrás de entretenimento, de algo diferente para a vida delas. Somente a Bíblia não é suficiente. Tem que ter algo revelatório, algo que vem de Deus ou de algum anjo que vai entregar para nós na bandeja uma chave do carro do ano. A todo momento essas pessoas querem isso. E essa missionária aqui que tá na thumbnail aí, na capa do YouTube que vocês clicaram no vídeo, né? Todo vídeo dela no YouTube é só profetada sobre caos. Não tem bênção, não tem. É só caos. Se você olhar todos os profetas bíblicos, gente, não era somente caos, não. Tinham coisas boas ali. Os profetas falavam o seguinte: Jerusalém, converta-se ao Senhor, volte para o Senhor e Ele restaurará a saúde espiritual de vocês, reconciliará novamente todas as promessas. E os profetas na Bíblia eram enviados para fazer duas coisas: trazer juízo ou prosperidade para uma nação. Foi isso que muitos profetas fizeram contra os assírios, os babilônios. Ou seja, Deus falando que iria trazer o caos. Nós temos o exemplo de Moisés, que foi um grande profeta e disse que iria surgir um profeta muito maior que ele, ou seja, fazendo uma ponte cristológica para Jesus. Mas enfim, ainda falando sobre Moisés, Deus fala com ele o seguinte: olha, eu quero que você vá até o Egito e liberte o meu povo. E Moisés, ele faz isso com a mão poderosa de Deus, e ali acontece o caos. Então tem muitas pragas no Egito ali. Ramsés II, que é o faraó daquela época, começa a ficar indignado, e só na última praga ele liberta o povo de Deus. E depois Deus continua fazendo a sua promessa viva, porque Deus fala o seguinte: olha, vocês vão sair do Egito e vocês vão me adorar neste monte. Falando ainda da passagem de Moisés, quando ele tem um encontro com Deus, né? Então Deus diz que iria libertar o seu povo e levar toda essa gente para a terra de Canaã. Então, observe, tem um caos no Egito, mas tem prosperidade na terra de Canaã. Então, esse é o nosso Deus, que traz caos e ao mesmo tempo traz bênçãos. Agora, eu não consigo entender como que esses profetas são tratados nas igrejas, porque a todo tempo é só desgraça, desgraça acima de desgraça, não tem bênção. Não estou dizendo que você não pode, por exemplo, trazer juízo de Deus. Na verdade, todos os profetas, se você olhar todo o contexto bíblico, eles fizeram isso. Mas o que me chama a atenção é que parece que esses homens e mulheres são destrutivos e o que resta para eles é só falar sobre desgraça, sobre caos. Deus me revela que nesta noite tem um homem que está em adultério. Deus me revela que tem alguém nesta noite tomando a ceia indignamente. Gente, isso daí está na Bíblia. Quem toma ceia de uma forma indigna, a Bíblia já traz aqui as consequências. Quem comete adultério e está fazendo isso no seu íntimo do coração, Deus fará justiça também. Agora, para que encher a igreja por causa de um profeta que vai revelar aquilo que está na cabeça dele que não vem de Deus? E eu conheço muitos casos de pessoas que tiveram revelações e não se cumpriram essas revelações. E sabe por que essas pessoas saíram da igreja? Porque consideraram Deus como mentiroso. Porque se aquele profeta era de Deus, então era Deus falando com ele. Era a boca de Deus ali. É por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas nessas igrejas. Aí quando eu venho gravar um vídeo falando que não é correto você deixar a todo momento as pessoas ficarem revelando na igreja e trazer revelações que não vêm de Deus, aí todo mundo fala: não, Caio, você não é espiritual. Gente, não é questão de ser espiritual, não. Se na liturgia o primordial não é a palavra de Deus, o que será então? Essas coisas carnais, revelações que vêm do alto, que muitas vezes não vêm. Se você olhar a história dos avivalistas, gente, não tinha essas coisas não. Na hora que John Wesley estava pregando, não tinha ninguém ali querendo trazer revelações e uma bagunça na igreja. Na época de Jonathan Edwards também, que foi um grande avivalista, também não tinha essa ideia não. E quando a gente vai mais pra frente ali, no início do pentecostalismo, entre os anos de 1906 e 1910, na Rua Azusa, também não tinha essas coisas. Porém, com o tempo, depois que muitas pessoas saíram desse movimento da Rua Azusa, aí sim começou muitas revelações. Inclusive, existe uma história sobre essa ideia de manifestações do Gunnar Wingre, que foi o fundador da Assembleia de Deus, juntamente com Daniel Berg. O Gunnar Wingre ficou sabendo que em Santa Catarina estava tendo ali algumas manifestações estranhas. E quando ele chegou ali, ele disse que aquilo era baixo espiritismo e não o Espírito Santo.
muitas revelações, pessoas sem ordem, todo mundo caindo e falou, opa, isso daí não é o Espírito Santo, isso daí é outra coisa. Então no começo não tinha muito essas ideias aí de ficar chamando pastores, missionários e tudo mais, para ficar revelando na hora do culto e não ter como principal objetivo a ministração e a exposição das escrituras. Antigamente, gente, no pentecostalismo, tinha o congresso ali que era maravilhoso, o pastor pregava o evangelho, tinha as músicas mais avivadas, né? Mas não tinha essa bagunça que tem hoje em dia, não. E essa missionária aí, ela é chamada não porque ela sabe pregar a palavra de uma forma fiel, mas porque ela revela. Todo mundo quer saber sobre o que está acontecendo no mundo, o que Deus vai trazer ao mundo. Você acha mesmo que ela vai lá, abre a Bíblia, ela lê e fala o seguinte, nossa, que legal, aqui tá falando sobre graça, justificação pela fé. Olha que interessante, tá falando sobre regeneração. Não é isso não, gente. Isso daqui, ó, é secundário. É secundário. Então tome cuidado quando você for convidar alguém que não preze pela palavra de Deus. Se você quer convidar alguém e aquele profeta é conhecido somente por causa de suas revelações, não convide ele. Convide um pastor que seja sério e que pregue a palavra de uma forma expositiva. Que não fica enrolando, trazendo aí jargões do mundo ou profetadas que às vezes não vêm de Deus. Esse vídeo é um alerta para que você entenda o seguinte. Nem todo profeta que vive profetizando no YouTube e tudo mais, nem sempre vem de Deus as suas profecias, tá? Nem sempre as suas revelações são verídicas e está de acordo com os princípios bíblicos. Então, você quer confiar em alguém? Confie nos autores bíblicos que foram inspirados por Deus. Pare de ficar confiando em pessoas que têm revelações apócrifas que muitas vezes não bate com aquilo que está acontecendo na sua vida. Então esse foi o nosso vídeo, muito obrigado, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe.